1 João 3,16. Se puder colocar para mim, eu não sei se tem aí nesse software aí a NTLH. Não sei se tem. Se não tem, então pode ser esse mesmo aí. Eu queria usar a NTLH, mas pode ser NVI. Quero ler com a igreja, então, deixa aqui a minha Bíblia, vamos ler juntos aqui. O texto de 1 João 3,16 é muito interessante porque a maioria de nós conhece João 3,16. O que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Mas João 3,16, ele vem trazendo uma responsabilidade a nós. Então a maioria da igreja conhece João 3,16 e se deleita nisso, né? Deus deu o seu único Filho por mim, amém. Mas João 3,16 responsabiliza os cristãos, responsabiliza a igreja para andar na mesma natureza do Pai. E ele diz assim: desta forma conhecemos o amor. O que é o amor? De que forma? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos outros irmãos. 17. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Como está o teu pequeno grupo aí? Teu pequeno grupo é uma bênção, irmãos? Amém? Tem sido uma bênção. Nós temos 2 grupos mais novos, assim, que são pessoas que não frequentam muito ainda aqui a igreja, né? São pessoas bem novas, que é o grupo lá de Taquara e o nosso grupo ali da Feliz, né, pastor? Mas a gente tem visitante toda semana, tanto num grupo quanto no outro. Tem sido muito bom. E em nome de Jesus, em pouco tempo, os irmãos também vão estar aqui com a gente, celebrando essa bênção de ser igreja, né, de estar junto aqui com toda a família de Deus. Irmãos, o tema da mensagem hoje é a evidência da obra de Cristo em nós. Eu faz muitos dias que eu não prego, né? Faz muitos dias, quase o mês todo eu não preguei. Foi só outros pastores que pregaram aqui. E eu quero hoje trazer esse tema tão importante para a nossa vida, que é a evidência da obra de Jesus em nós. Tudo tem evidência, né? Há uma evidência para quem crê em Jesus. O que é uma evidência? É um sinal, a pessoa mostra que ela crê. É perceptível que alguém creu em Jesus. Não há como alguém dizer, eu creio em Jesus, e não aparecer isso. Porque crer não é só acreditar, não é algo mental só. Crer é uma transformação de dentro para fora da vida das pessoas, muda totalmente a vida da pessoa, porque ela nasce de novo. Não há como não mudar. Não há como ser transformado. Não é por causa que a religião dela diz, não coma, não beba, não vá, não faça. Não, a transformação de crer não tem a ver com uma doutrina religiosa, mas com uma transformação de vida. E essa transformação de vida é o novo nascimento. Então quem crê vai mostrar. Quem nasce, já quando a gente nasceu, por exemplo, da barriga da nossa mãe, a gente já deu evidência para todos os quartos próximo da onde a gente nasceu. Todo mundo ouviu dizendo assim, nasceu mais um nenê. Você deu evidência quando nasceu. Você mostrou quando nasceu, de novo. Quando nós nascemos de Deus, nós também damos evidência. Nós mostramos para o mundo que nós nascemos. E 1 João, ele mostra algumas coisas para nós. Nós o mês todo celebramos a vitória de Cristo na cruz, né, irmãos? Nós celebramos a vitória de Cristo, tanto no Calvário, quanto do sepulcro, né, da morte e ressurreição de Jesus. Nós celebramos a vitória, e a vitória de Cristo é a nossa vitória. Nós vencemos junto com Ele. Assim como a gente morreu com Ele, a gente ressuscitou com Ele, né? Essa é uma verdade para nós.
E esse amor de Jesus que nós celebramos o mês todo, que até colocamos algumas coisas aqui para a gente olhar isso e lembrar disso, para decorar a igreja com esse pensamento da obra consumada de Jesus. Todo esse amor de Jesus não é uma teoria, foi um amor prático de Jesus. Jesus teve um amor prático, ele não teve um amor teórico dizendo eu vou fazer só por vocês. Até porque o verbo se fez carne, era só a palavra, mas ele se fez carne. Estava só escrito, mas foi então materializado o amor de Deus. Então, quando nós olhamos para 1 João 3,16, ele está mostrando isso, o amor que nós recebemos de Cristo, ele se torna verdadeiro quando se transforma em amor que nós doamos também. Se há um amor verdadeiro de Jesus em você, se há um amor verdadeiro de Jesus em mim, ele vai ser demonstrado quando nós doamos também esse amor. É na prática do amor, não é dizendo que ama. A gente sempre comenta, entre os irmãos, que é muito fácil a gente dizer, olha, eu estou junto com você, conta comigo, como Pedro disse para Jesus, Senhor, olha, eu até, de repente, quem sabe eu até morro aí por ti. De repente, eu não vou te negar, eu não vou, mas ele foi um dos primeiros a fazer isso. A gente vê muitas vezes no nosso cotidiano, muitas pessoas que é da boca para fora realmente as coisas, é da boca para fora o amor. Eu amo Jesus, eu amo a Deus acima de todas as coisas, sim, acima de todas as coisas. Nós cantamos essa canção e quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei dessa canção. Coloca a letra para nós aqui, se possível. Estou gastando a minha vida, eu não lembro de toda a letra aqui, por isso que eu pedi para colocar aqui no som e aqui no telão, Então a gente canta isso, e a gente diz, olha, é por Ele que eu estou gastando a minha, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Irmão, presta atenção, será que todos os cristãos têm uma capacidade prática de cantar isso? Será que todos nós estamos sim por Ele gastando a nossa vida, ou nós temos gastado a nossa vida pelo nosso trabalho, gastado a nossa vida pela nossa faculdade, gastado a nossa vida pelos nossos estudos, gastado a nossa vida por aquilo que nós queremos conquistar, gastado a nossa vida pelos nossos sentimentos, gastado a nossa vida em tantas coisas, mas por Ele, perdendo tudo. O máximo que muitos de nós perdem, e não é perder, é investir, é 1 hora num culto de domingo. E o cristianismo se resume muito a isso, em estar 1 hora no domingo. Mas gastar a vida, 1 João, ele está mostrando isso, não é teórico o amor de Deus. O amor de Deus em mim e em você, ele não é teórico, ele é prático, é um amor prático, é um amor que se doa. Ele não é um amor da boca para fora, o texto diz isso, não é da boca para fora. O Senhor, quando amou você, Ele não disse assim, eu te amo. Ele foi para a cruz para mostrar o amor. Glória a Deus. O Senhor não ficou dizendo só eu amo você. Não está só escrito o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado na cruz por você, e por mim, e por nós todos. E o primeiro texto que nós lemos mostra que Cristo entregou a vida dele por nós, que é o versículo 16, que diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Como que nós conhecemos o amor, irmãos? Porque Jesus disse, eu amo você? Não, nós conhecemos o amor, porque vimos Jesus dar a vida por nós, porque sabemos que Ele deu a vida por nós. Deu a vida por nós. Quantos já deram a vida por nós? Quem já deu a vida por nós? Jesus já deu a vida por nós. Nisto conhecemos o amor, que Cristo se entregou por nós. É dessa forma que nós conhecemos o verdadeiro amor.
Esse amor que 1 João está dizendo, e ele escreve essa carta de 1 João, o contexto dela é para pessoas ou irmãos que estavam envolvidos no gnosticismo, envolvidos muita coisa, tentando entrar no meio da igreja e do coração desses irmãos. Pessoas que estavam pensando em conquistas próprias, em evolução como pessoa, em evolução pessoal, espiritual. Eles estavam pensando isso. Essa carta foi escrita para esses irmãos que queriam tanto evoluir. E 1 João vem dizendo assim: nós conhecemos o amor, não é nos próprios interesses nossos, não é na evolução que nós queremos, não é em nós pensarmos em evoluir apenas com a nossa casa, com o nosso trabalho, com os nossos estudos. Não é essa a evolução que Jesus morreu na cruz por nós. Tudo isso é bom e faz parte da nossa vida, e nós vamos porque Deus é um Deus abençoador e galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Amém, gente? Mas o cristianismo não se resume a isso. Em nós fazemos uma reunião aqui de prosperidade para você prosperar, em uma reunião de cura para você ser curado, em uma reunião de conquista, em uma reunião de vitória. Não é sobre isso o cristianismo. O cristianismo é sobre nós entendermos que a vida com Jesus é muito além daquilo que nós estamos vendo. Eu e você, nós precisamos olhar para a obra de Cristo, para algo muito maior do que aquilo que a maioria dos cristãos estão buscando todo dia. Coloquei uma canção ainda no grupo ali dos líderes hoje de manhã, que fala isso, né? Que é do clamor pelas nações. Ele fala isso: ó, me abençoe, é tudo que eu sempre ouço. Senhor, me abençoa. E a igreja dorme na luz porque está preocupada apenas naquilo que Jesus pode dar para ela, naquilo que ela tem, naquilo que ela recebeu. Mas 1 João vem quebrando tudo isso e dizendo: nós conhecemos o amor nisso, porque Cristo deu sua vida por nós. Esse amor é sacrificial, ele não é autopromocional. Jesus não estava se promovendo na cruz. O chamado a nós não é para nós se promovermos pelo nome de Jesus. O nosso chamado, Jesus chamou você da onde você estava. Jesus chamou você das trevas para a luz. Não foi para você se promover como pessoa. Não é para você se promover, não é para mim me promover. Esse chamado tem um propósito. E a cruz é o termômetro desse amor que Jesus mostrou para nós. É a cruz, é essa vida de cruz que é o termômetro. Agora, Jesus, ele esteve disposto a se entregar por mim e por você, mesmo nós não merecendo, mesmo eu e você sendo inimigos dele, né? É o que diz a palavra. Nós éramos inimigos de Jesus, mas ele se deu por aqueles que eram seus inimigos, aqueles que não mereciam, sujos, que ofendiam a Jesus. Não é isso? Não é isso, irmãos? Nós não éramos ofensores de Jesus, contra Jesus, mas a palavra de Deus diz que ele deu a vida por esse. Quem pode dar a vida pelos seus inimigos? Jesus deu a vida pelos seus inimigos. Ele deu a vida por mim, por você, aleluia. Ele deu a vida por nós. E a palavra de Deus diz que esse amor que ele deu por mim e por você na cruz, 1 João está dizendo, e perguntando para mim e para você, quem sabe, perguntando para mim hoje, dizendo: olha, o que eu estou disposto agora a fazer por amor? O que eu estou disposto a entregar por amor? Vamos falar bem sério como adultos, bem sério como pessoas adultas. Podemos voltar, deixa ali a canção de novo. Podemos voltar de novo a canção e dizer assim: poxa, segunda-feira eu gasto minha vida no quê? Se é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, o que eu tenho perdido por ele? O que eu tenho gastado a minha vida terça-feira? O que eu tenho gastado minha vida quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? O que nós gastamos nossa vida ontem, sábado? O que nós temos gastado? Sinceramente, aonde tem ido o nosso tempo?
Sinceramente, aonde tem estado o nosso coração? Sinceramente, aonde tem estado a nossa mente, os nossos pensamentos? Sinceramente, aonde tem estado a nossa força? Sinceramente, irmãos, aonde nós temos nos dedicado? Aonde tem sido isso? Porque o amor, que 1 João está dizendo, ele está dizendo assim, olha, Jesus, ele não ficou dizendo que ama. Jesus também não se ocupou com outras coisas. Quando alguém queria ocupar Jesus com outra coisa, ele dizia, olha, eu já sei para onde eu vou, já sei o que eu tenho que fazer, eu já tenho um alvo, meu alvo é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas vamos comer, o senhor não está com fome, o senhor não vai comer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas olha, se o Senhor adorar, vou te dar todo esse reino. Não, já sei para onde eu vou. Mas transforma a pedra em pão. Não, eu já sei quem eu sou. Ele sempre tinha uma resposta para tudo aquilo que queria ocupar ele, porque ele sim gastou a vida dele por mim e a vida dele por você. Ele sim teve um amor sacrificial. Conversem com cristãos e veja as milhares e centenas de desculpas que eles dão. Gastar a vida para muitos religiosos é fazer jejum sábado de manhã, olhando um programa evangélico de televisão. Isso é gastar a vida para eles. É orar 3 horas da manhã. Gastar a vida no evangelho, na palavra de Deus, e o que 1 João mostra, não é isso. Converse com cristãos. Converse com homens, com mulheres no teu trabalho, ou aonde você estuda, para ver aonde que nós cristãos estamos gastando a nossa vida. Qual é o papel da igreja na terra? Manifestar a glória de Deus. Mas converse com esses para ver aonde está o interesse, a empolgação, aonde está a dedicação, aonde eles têm realmente suado a camisa todo dia, se não é pelos seus próprios interesses. A maioria dos cristãos soam a camisa pelos seus próprios interesses, mas não soam a camisa pelos interesses do reino de Deus. Há muito derramar de suor para nós pagar o nosso carro que ainda precisa ser quitado. Há muito derramar de suor pela nossa casa, pelo nosso terreno, pelos nossos filhos. Mas há pouco derramar de suor pelas coisas do reino de Deus. Não para que Ele nos aceite, mas porque nós sabemos que já fomos aceitos. Não porque Deus vai fazer alguma coisa, porque nós sabemos que Ele já fez. Não é por obrigação, o texto é claro, tudo isso é por amor. Nada é peso para quem ama nada é peso. Nada é peso. Alguns dias atrás eu falei aqui na igreja, olha, não quero ser peso para os irmãos na questão financeira. Um pastor me disse assim, pastor, você nunca é peso para a igreja. Hoje pela manhã o pastor João colocou no grupo ali, olha irmãos, vamos fazer assim, assim, assim. Se não ficar pesado para ninguém, não vai ser pesado para ninguém, se nós servirmos ao Senhor com amor, se nós servirmos o irmão com amor. Não há peso para quem está debaixo da graça de Deus. Nada é pesado para quem conhece o amor que foi derramado em nossos corações. Aleluia! E eu também quero mudar o meu vocabulário. Não há peso em nós. Em nós há alívio de Jesus. Não há peso em nós. Aleluia, irmãos. Eu não sou pesado para você, você não é pesado para ninguém. E quando você diz para o seu grupo pequeno fazer alguma coisa, você também não está colocando peso sobre ele. Muito pelo contrário, você está mostrando a missão, você está mostrando a identidade, você está mostrando a capacidade dada pelo Espírito de Deus a eles. Não há peso. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo ainda, o versículo 16, na parte B do versículo diz assim: que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Todos nós conhecemos, eu falei isso no início, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que eu e você, todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra eternamente, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, é um motivo de alegria e de festa.
Mas 1 João está dizendo assim, sim, isso aconteceu, e é verdade. O Senhor deu a sua vida, foi um amor sacrificial. Mas o texto também diz que eu e você agora devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Que eu e você agora somos a imagem de Jesus na vida do outro. Que eu e você agora somos aquele que nos também sacrificamos pelo outro. Eu não estou falando, irmãos, do mesmo sacrifício de Jesus. Ninguém de nós substitui o sacrifício de Cristo. Não é sobre isso. Mas eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que nós podemos fazer, que nós podemos agir como igreja. Mas o texto diz, agora é a minha vez. A vez de Jesus já foi, ele deu o exemplo, ele é o modelo, né? Jesus é o modelo. Ele é o modelo. É o modelo para quê? Para que eu seja como ele. Para que eu e você não sejamos como ele apenas no espírito. Porque às vezes a gente fica assim, né? Eu sou como Jesus, eu estou ligado a Jesus no espírito, amém. Mas isso tem que materializar. Se é tão verdade assim no espírito, tem que ser verdade aqui também. Se é tão verdade isso no mundo espiritual, precisa ser verdade aqui. Se eu estou um com Jesus, então eu vou ser muito parecido com Jesus quando eu me encontrar com o João. Se eu sou um com Jesus, então eu vou ser muito parecido com Jesus quando eu me encontrar com Alcides. Se eu sou um com Jesus, eu vou ser muito parecido com Jesus quando eu encontrar um pecador. Se eu sou um com Jesus, eu vou ser muito parecido com Jesus quando eu encontrar alguém que não merece ser abençoado e abençoar. Eu vou ser muito parecido com Jesus, se eu sou um com Jesus. Sexta-feira, no grupo pequeno, nós tratamos com os irmãos sobre Gálatas. Eu comentei também com os grupos pequenos ali no grupo do WhatsApp, de Gálatas 6, né, que diz assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem, ou não deixem de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desanimarmos. A gente desanima de fazer o bem porque é decepcionado por pessoas, porque as pessoas não honram o que a gente faz, não são gratas com o que a gente faz, e Jesus olha para tudo isso, e Ele vê tudo isso como meninice, porque eu e você não fomos chamados para fazer as coisas pelo reino de Deus, porque teremos reconhecimento. Nós fomos chamados para fazer as coisas no reino de Deus, porque é a imagem de Jesus fazer isso. Não é porque vamos ser reconhecidos, mas porque nós fazemos como para o Senhor. E muitas pessoas na caminhada cristã estão estagnadas, paradas, não querem mais fazer nada, porque foram decepcionados. Escute, se não desanimarmos, ao seu tempo colheremos. É o que diz a palavra. Devemos dar a vida pelos irmãos. Todo amor recebido por alguém, todo amor que é recebido por alguém de verdade gera responsabilidade. Por isso 1 João está dizendo, Ele fez por você, mas agora é sua vez. Porque todo aquele que entende o amor de Deus, ele se responsabiliza. Fui amado, agora eu vou amar. Fui abençoado, eu vou abençoar. Conheço Jesus, agora eu vou fazer alguém conhecer Jesus. Isso não é, irmãos, teoria, isso é prática. O Evangelho está dizendo, você já creu, vá agora e leve o Evangelho para alguém crer. Você tem o Espírito, não é qualquer Espírito. O texto diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. É o Espírito que está em mim e você. É o mesmo Espírito. Por isso, 1 João, ele deixa muito claro. João, ele não deixa espaço para uma fé isolada, estéril. Não é uma fé que não há fruto, é uma fé frutífera. Eu creio em Jesus, sei que Ele me amou e se entregou por mim. Eu creio em Jesus, vou amar e vou também sacrificar pelos meus irmãos. Não é um sacrifício, irmãos, como na lei. Não é disso que nós estamos falando, é um sacrifício de louvor. É um sacrifício de louvor, é um sacrifício de adoração a Jesus. É um sacrifício de amor às pessoas.
O amor recebido gera responsabilidade. Vamos dizer isso? Diga assim: o amor recebido gera responsabilidade. Irmãos maduros que creem, evangelizam. Irmãos maduros que creem, eles cuidam. Irmãos maduros que creem, eles discipulam. Há uma responsabilidade em todo cristão. Não há isenção. Não há isenção. Não é imposto, né? Isso não é imposto, né? Você paga imposto? Não, eu sou isento. Não, no cristianismo não é isenção. Você e eu, se eu creio, eu não sou isento de cuidar, de evangelizar e de discipular. Isso é uma responsabilidade dada a mim. Quantos aqui creem em Jesus? Amém? Levanta a mão assim, diga glória a Deus. Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você, que ela não pode ser transferida porque eu tenho as minhas desculpas. Como eu estava dizendo, converse com cristãos e eles vão dar centenas de desculpas. Alguns vão dizer assim: não, é que eu tenho muita idade, eu não consigo fazer como eu fazia. Outros vão dizer: eu sou muito novo. Outros vão dizer: eu não tenho tempo. A maioria vai dizer isso: eu não tenho tempo. Outros vão dizer: olha, é que eu não tenho muita sabedoria. Outros é que eu não sei falar, eu deixo para quem sabe. E outros vão dizer: olha, é que eu não me adapto. São centenas de desculpas dos cristãos, mas nada disso isenta nenhum cristão, seja ele de pouca idade, de mais idade, os problemas que ele tem, as responsabilidades que ele tem. Nada isenta um cristão da responsabilidade de ser um Cristo na vida do outro. Não existe isenção. Deus não olha para você e diz assim: não, eu te entendo, eu trato você diferente dos outros. Não existe, irmãos. Não, as pessoas dizem às vezes: não, é que Deus me entende, comigo Deus faz diferente. Não há isenção. Todos nós estamos inseridos no reino de luz, e nesse reino de luz todos nós temos uma missão. Irmãos maduros evangelizam, irmãos maduros cuidam, irmãos maduros discipulam, se comprometem com a missão. Amém? Quando você fala lá no seu grupo pequeno sobre evangelismo e alguém não entende sobre isso, um dos dois: ou a pessoa não entendeu o que é cristianismo, ou ela ainda não é um salvo. Só há duas possibilidades. Quando você fala no grupo pequeno: irmãos, nós precisamos, multiplicar os grupos, colocar o grupo aqui, falta lá em tal lugar, vamos fazer isso. E alguém não entende que ele também pode se responsabilizar. Um dos dois, ou não entendeu o que é ser um cristão, ou ele não é um salvo. Não é para colocar dúvida em ninguém isso. Isso não é para colocar dúvida. É para a gente ver uma realidade que acontece no meio cristão, no meio evangélico, como alguns chamam. Mas João não deixa espaço para essa fé isolada. Comigo é diferente. Para essa fé estéril. O amor, olha, escute isso: o amor ele é comunitário, ele não é isolado. Eu fico aqui porque é ruim de tratar com gente. É ruim mesmo de tratar com gente, irmão. É ruim mesmo, não pode ser, Se conversa com qualquer pessoa que trabalha em comércio, que lida com pessoas, você diz: olha, não é fácil tratar com pessoas. Realmente não é fácil. Não é fácil lidar com pessoas. Jesus não sabia disso? Claro que Jesus sabia. Jesus tinha na mesa dele traidor. Jesus tinha na mesa dele gente dizendo que amava e que nunca ia deixar ele. Mas quando fechou o tempo, Jesus se viu sozinho. Nem para alguns momentos de oração eles não conseguiram orar. Jesus disse: será que vocês não podem nem orar comigo? Eu e você, irmãos, não estamos diferentes. Jesus, ele passou na pele também o que nós passamos. Ele sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é ser humano. É difícil lidar com pessoas, é difícil. Mas por isso que nós temos uma capacidade que não é humana. É uma capacidade dada pelo Espírito de Deus. Então, quando você assume responsabilidade, não é só você. É Jesus te dando suporte, vida, sabedoria, poder, autoridade, ousadia. Não é só você.
Glória a Deus. Glória a Deus. Senão a gente não aguenta. Não há como aguentar humanamente. É preciso que haja uma força na nossa vida, muito maior que nós. E Jesus é a força muito maior que você, irmãos. O texto ele diz assim, dar a vida, né? Que significa o quê? Disponibilidade. Eu agora vou ter disponibilidade para os meus irmãos. Eu vou fazer tempo para isso. Eu preciso ter disponibilidade. Também é generosidade. Eu vou ser generoso com os meus irmãos. Eu não vou pensar só em mim. Isso é dar a vida pelos irmãos. É paciência. É também perdão. Dar a vida hoje pode ser dar tempo. Dar a vida pelos irmãos hoje pode ser, olha, eu vou dar um tempo para ouvir, eu vou dar um tempo para ser um ombro, eu vou dar um tempo para mim ir lá ver o que aconteceu, eu vou dar um tempo para ir lá convidar alguém para conhecer Jesus. Eu vou dar a vida, eu vou dar um tempo para essa pessoa, eu vou dar atenção para essa pessoa. Quem que queria dar atenção para aquela figura que estava conversando com nós ali no bairro? Quem que ia parar para dar atenção? Tem pessoas que os outros nem param para dar atenção. Só filho de Deus para. Só filho de Deus que para dar atenção para algumas figuras aí, irmãos. Só filho de Deus. Só quem está cheio do amor de Deus para parar e ouvir alguém, às vezes que está drogado, bêbado, sujo, fedendo. Ninguém quer dar atenção. Só filho de Deus. Só pessoas que estão cheias de amor. Ninguém quer dar atenção para aquele irmão chato na igreja. Ninguém quer dar atenção para aquele briguento na igreja. Ninguém quer dar atenção para aquele que cobra na igreja. Ninguém quer dar atenção para esses que na igreja às vezes são os irmãos que eu não quero me relacionar. Só filho de Deus que ama dá atenção para esses irmãos. Ah, pastor, o senhor falou assim, na igreja tem... Não sei, olha para a igreja. Veja, vem e vê. Vem e vê. Tem de tudo na igreja. Não é verdade, irmãos? Tem de tudo. Mas o que prevalece no meio das nossas diferenças é o amor de Deus. Porque só filho de Deus, cheio do amor de Deus, vai se relacionar com todos em uma comunidade onde todos têm defeitos. Tem que ser filho de Deus. Por isso aqueles que vêm se agregar à família de Deus só se agrega se for transformado. Porque se não for transformado, vai encontrar o chato e não vai querer vir mais no culto. Vai encontrar aquele que cobra e não vai querer vir mais no culto. Vai encontrar aquele outro defeito, não vai querer vir mais. Vai encontrar outro defeito, também não quer vir mais. Vai encontrar defeito no pastor, vai encontrar defeito nos pastores, nos obreiros, nos líderes, no som, nas luzes, na tinta da igreja, no prédio. Vai encontrar defeito em tudo, na maneira que é feito, na liturgia do culto, e não vai querer vir mais. Por isso, para se agregar à família de Jesus, é preciso amar como Jesus. Porque Jesus podia olhar para Pedro e dizer assim, não, negativo, 3 anos e meio com esse cara. Pai, passa de mim esse cálice. Com Judas então? Não quero andar com Judas. Jesus não podia fazer isso, irmãos? Podia. Olha, o máximo que eu vou andar aqui é com João. João é mais tranquilo. João ouve até o meu coração. João é mais tranquilo. Mas esses outros aí, Jesus fez isso? Não. Porque Jesus era o próprio amor. Era o amor encarnado em pessoa. Por isso eu e você, nós hoje reproduzimos a mesma natureza do Pai. Você pode ver, irmãos, que pessoa que é cheia do amor de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Ela não faz. Eu e você somos esses hoje, amém, irmãos? Eu e você somos esses. Glória a Deus. Dar a vida então pode significar tudo isso. Pode dar o tempo, atenção, recursos, consolo. Pode dar uma palavra lá no seu PG. Isso pode ser dar a vida pelos irmãos. Olha, hoje eu vou dar uma palavra no PG, vou falar com o meu líder, ou o meu líder ali vai me direcionar. Vou fazer alguma coisa no PG.
Sabe, nós temos irmãos novos ali em Taquara, que a gente não deu nem tempo de falar. Olha, irmãos, cada dia um traz o lanche, não falou nada disso. Mas eles viram como funciona. E esses últimos final de semana, quem tem levado o lanche é os novos. Você viu domingo passado, na hora de lavar a louça, que tinha até visitante lavando a louça lá? Por que eles se sentem tão bem assim? Porque eles viram na tua atitude amor por eles. Eles viram assim, não, acho que aqui eu posso me sentir em casa. Do jeito que eles me trataram, eu posso me sentir em casa. Tem muitos pastores fazendo assim, a igreja que eu vejo, né? Aí eles falam lá no futuro, a igreja que eu vejo. Aí eles falam, a igreja que eu vejo vai ser assim, assim, assim. Irmãos, eu não tenho tempo para isso. Para ver lá no futuro, não. Essa igreja tem que ser agora. Os campos estão brancos agora. E essa igreja que nós vemos, ela tem que ser agora. Nós temos que começar hoje a ter empatia, hoje a ser acolhedor, hoje a dar a nossa vida, a gastar a nossa vida. E o propósito é muito maior, hein, irmãos? Eu sempre digo que não há uma reunião no mundo de nenhuma empresa, ou essas empresas que tem, né? Como é que se diz? Essa empresa grande, como é que é? Multinacional, né? Nada, não há uma reunião maior do que a reunião dos filhos de Deus. Não existe. Não sei o que o Google vai fazer para se reunir. Eu não sei o que a Ford vai fazer para se reunir. Eu não sei o que, sei lá, essas outras empresas, não sei o que eles vão fazer. Eu só sei que a maior reunião, o maior projeto da terra é a igreja. Não existe outro projeto. Não existe nada na terra que faça tão bem para este mundo quanto a igreja. Mesmo que as pessoas se reúnam para fazer o melhor que seja de bem, cuidar dos animais na rua, amém, a igreja também tem que fazer tudo isso. Mas falar de Jesus para as pessoas é o que transforma a vida das pessoas. Você pode dar pão para alguém com fome hoje, amanhã ele não tem o pão. Mas você dá Jesus para ele hoje, amanhã ele vai ter Jesus. Por isso Jesus fala para a mulher, né, lá no poço, ele diz assim, olha, se você bebesse dessa água que eu tenho, nunca mais teria sede. Ela diz, então me dá, eu quero essa água. Jesus está dizendo, olha, se você beber dessa água aí, você vai ter sede. Mas se você beber daqui eu te der, você nunca mais vai ter sede. Sabe o que significa isso? Que o mundo e as coisas do mundo dão coisas passageiras, mas aqueles que têm Jesus, eles entregam para as pessoas coisas eternas. Então não existe outro propósito maior na nossa vida. O versículo 17 diz assim, irmãos: se alguém possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão em necessidade, mas fechar o coração, diz o texto, olha que coisa horrível. Se eu ver o meu irmão, ver, não é se eu fiquei sabendo, eu vi. Se eu vi, eu tive perto. Se eu estive perto do meu irmão, e eu tenho recurso, eu tenho como fazer alguma coisa por essa pessoa, e não faço, eu fecho o coração. Sabe o que João está dizendo? O amor real, ele traz ações práticas. Eu te amo, irmão, Deus te abençoe, vai em paz. Não, ele vai dizer assim, olha, eu posso não ter agora, mas eu vou ver com o meu grupo pequeno se a gente consegue uma cesta básica até o final de semana. A gente vai ver, irmão, se você precisa ir no médico, nós vamos ver com a igreja para levar você lá. Eu não sei a igreja que você vê futuramente, mas a igreja que precisa ser é agora, sim. Que nós precisamos ser agora, é essa igreja. A igreja perde tanto tempo, às vezes, querendo ter oportunidade política, entrar na política, amém, cada um faz o que quer, mas eu acredito que eu e você temos um chamado, que é levar Jesus para as pessoas, e isso é o melhor que elas precisam, que elas têm que receberem. O amor se resume ou se traduz em práticas, especialmente quando há uma necessidade envolvida, né, irmãos? Se tem algum necessitado, não há como não ser um amor prático. Ele é preciso, é necessário que seja prático, é necessário que seja urgente.
Nós como igreja, juntos, nós podemos fazer tanta coisa que você não imagina. Nós já fizemos tanta coisa, juntos como igreja local, aqui eu estou falando. Nós já fizemos tanta coisa juntos. Quanta coisa a gente já conquistou juntos. Quanto nós já caminhamos juntos. Sabe o que Deus está dizendo? Isso é só o começo. Isso é só um pouquinho. Mas quanto mais vocês se unirem, mais vocês avançam. Quanto mais vocês se unirem, mais longe vocês vão. Aleluia! Glória a Deus! A maior necessidade do homem não é arroz e feijão, não é pão, não é roupa. A igreja faz isso, nós fazemos isso. Todo mês, inclusive, a gente faz isso. É roupa, é água, é luz, é um monte de coisa que a gente faz pelas pessoas. Mas não se resume a isso. Se resume em levar Cristo para as pessoas. É a maior necessidade dela. Se ela encontrar Jesus, Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ela vai ter uma vida completa em Jesus. A maior necessidade do homem é Cristo. Então é isso que importa que a gente leve. Agora, quem Deus tem colocado no seu caminho essa semana, por exemplo, irmãos, para você e eu, para nós agirmos com compaixão. Quem será? Você já pensou nisso? Quem será que Deus vai colocar no meu caminho essa semana? Toda semana eu estou conversando com pessoas. Essa semana muitos me perguntaram, né, irmãos de outros estados, me perguntando: pastor, tem igreja aqui perto, em tal lugar? Eu disse: não tem, irmão. Tem igreja aqui? Me mandam mensagem por causa do site, por causa dos vídeos que a gente põe. Eles mandam mensagem. Não tem. A gente não pode ainda ajudar algumas pessoas. Claro, às vezes a gente indica, né? Pode ir aqui que eu conheço, pode ir lá que eu conheço, pode ir lá. É seguro para você ir. Vai ser seguro emocionalmente, mentalmente, e vai ser seguro para a doutrina também. Você pode ir. A gente precisa ajudar as pessoas como a gente pode, estando longe ou estando perto. Agora, quem Deus tem colocado na nossa vida esses dias, irmãos, para nós falarmos do amor de Deus? Vamos focar nisso, né? A igreja já faz trabalho social. Nós vamos focar nisso, que a maior necessidade das pessoas é conhecer Jesus. E o texto diz: olha, se você recebeu o sacrifício de Jesus por você e você dá glória a Deus por isso, agora é hora de você se sacrificar por outro. Quem sabe tirar um tempo essa semana, ou a partir dessa semana, para não ficar só essa semana, a partir dessa semana ir visitar alguém com seu grupo pequeno. E quem sabe fazer uma programação evangelística para levar no bairro o evangelho até aquelas pessoas. Quem sabe você se programar e continuar algumas atitudes que nós tivemos esse mês, de evangelismo, de visita no hospital, de oração, de evangelismo, e continuar tudo isso. Você já parou para pensar, irmãos, que eu e você, nós temos em Cristo uma responsabilidade? Você sabe, lá no tanque de Betesda, tá? A mensagem hoje ia ser essa, né? Sobre o tanque de Betesda. Tanque de Betesda, está lá o paralítico lá há tanto tempo, tentando entrar naquele tanque, né? Crendo que seria curado. Ninguém ajuda ele, ele mesmo diz isso, né? Ninguém me ajuda, ninguém me põe. O nome do lugar, Betesda, casa de misericórdia, que na verdade não representava o nome, porque numa casa de misericórdia não tem ninguém para colocar lá. O que menos tinha era misericórdia. Misericórdia, compaixão e graça. Não tinha nada disso. Mas ele estava lá na casa de misericórdia, rodeado de pessoas que só pensavam em si, e cada um pensando nos seus afazeres, nos seus problemas, nas suas dificuldades, e não tinha tempo para ajudar o outro, ou não fazia tempo para ajudar o outro. Casa de misericórdia sem nada de misericórdia. Casa cheia de pessoas que dizem ter compaixão e graça de Deus, mas que na prática não há compaixão e nem graça de Deus, não há perdão, não há nada. Mas no tanque de Betesda, casa de misericórdia, que não se encontrava misericórdia, vem Jesus dizendo: eu sou a casa de misericórdia, eu sou a própria graça de Deus. Aí vem Jesus cheio de graça e verdade, e cura aquele homem, sara aquele homem, num monte de pessoas ali, sem que ninguém o ajudasse.
Mas Jesus veio ali mostrando para mim e para você. É como eu vejo essa passagem como Jesus dizendo assim: olhe só como é que faz e faça. Essa passagem de Jesus chegando ali, aonde ninguém ajudava ele, é Jesus mostrando para mim e para você, dizendo assim: olha, presta atenção, ei, para, o que está fazendo? E veja como se faz. Quando não tem ninguém para ajudar o outro que está necessitado, seja você como eu, seja o Cristo, seja Jesus. O nosso nome é Jesus, o nosso nome é Cristo, amém, irmãos? Nós somos Cristos, né? Pequenos Cristos. Esse texto, irmãos, de 1 João está dizendo isso para nós: olha, seja cheio de compaixão, de graça. João tem uma fala forte, né? Essa fala é muito forte, porque ele diz: olha, o amor que só fala é um amor que não vive, não é um amor de verdade. Eu falo de amor, eu falo de compaixão, né? Mas no meu pequeno grupo eu já estou vivendo só as reuniões metódicas. A gente não faz nada para alcançar alguém, a gente não faz nada para discipular quem está ali, a gente não faz nada para cuidar das pessoas, a gente não se interessa por quem faltou. No contexto da igreja a mesma coisa, a gente não quer evangelizar, a gente não quer cuidar, a gente não quer discipular, a gente não quer fazer o que é o quê? Natureza de um filho, natureza de um filho de Deus. Por isso 1 João está dizendo: você ama mesmo? Porque o amor se traduz em prática. O amor se traduz em prática. Quem sempre está dizendo assim: eu não tenho tempo, eu não sei como fazer, eu não sei fazer, é que eu não... Irmãos, o amor, ele nunca vai olhar para o obstáculo. Amor não olha para o obstáculo. Ele diz assim: se é preciso, se é para levar Jesus, se é para abençoar alguém, eu vou. Será que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ajudar alguém? Eu paro, porque eu tenho um propósito nessa vida: gastar a minha vida por aquele que gastou a vida por mim, dar a vida por aquele que deu a vida por mim. Eu não posso dar diretamente a ele, eu dou a ele nos irmãos. Eu dou a ele a minha vida na vida dos irmãos. Já estou terminando, irmãos. Essa fala forte de João, ela me lembra isso: o amor que só fala é um amor que não vive. Há algo autêntico da vida cristã. O que é autêntico na vida cristã, que não é mentira, que não é uma utopia. A autenticidade dessa vida cristã, ela tem que ser traduzida em amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é discurso bonito. Não é discurso bonito. O amor verdadeiro é uma vida entregue como a vida de Jesus. Não adianta as pessoas olhar para o sermão de Jesus e dizer assim: olha que sermão bonito, amor. Ele não ia ter transformado nada só com o sermão. O que transformou foi a cruz. Quando o sangue escorre na cruz, quando escurece tudo, quando os discípulos saem dali com um senso de perdi meu pai, diz, no outro dia, no domingo, ainda estavam ali sem a paternidade de Deus, aquele sentimento de ter perdido um pai. Quando tudo isso acontece e Jesus ainda ressuscita, a palavra de Deus diz ainda, né? Diz assim: vocês estão procurando aonde? Ele aqui entre os mortos? Não, quem você está procurando não está aqui, ele já ressuscitou. Quando nós vemos tudo isso, irmãos, nós olhamos para isso, todos os sermões de Jesus estão resumidos nisso: morte, ressurreição e ascensão. Toda a vida de Jesus. Tudo que eu preguei para vocês na teoria, estou mostrando agora na cruz. Tudo que eu falei para vocês na teoria, eu estou mostrando agora na cruz. Tudo que eu ensinei para vocês, eu estou mostrando agora para vocês. Jesus não resumiu a vida dele em palavras, mas em ações. Nossa vida cristã não pode ser em palavras. Por isso que as pessoas não querem mais o cristianismo, não querem mais ir nas igrejas. Por isso que as pessoas não querem mais estar junto numa comunidade assim, porque há muita teoria e pouca prática. Eles dizem que amam, mas às vezes os irmãos não sabem nem seus nomes na própria igreja.
Eles dizem que se amam, mas eles não se interessam porque o irmão não veio numa celebração de 1 hora e pouco. Eles dizem que amam, mas eles não se interessam pelas pessoas. E quando se interessam, quando você vê alguns pastores visitando toda hora alguém, pode ter certeza, é um empresário. Pode ter certeza que poucos estão visitando todos sem distinção. Poucos estão olhando para todos sem distinção. Cargo, o irmão está ali, 500 anos no mesmo, servindo, não honra o irmão. Chega um empresário que diz o meu alto, irmão, o senhor pode ser o vice-presidente então da igreja. Ah, pastor, isso não acontece. Irmãos, eu tenho quase 30 anos de evangelho e eu já vi isso milhares de vezes. Milhares, eu podia dizer centenas de vezes, mas ia ser muito fraco isso. Eu já vi milhares de vezes isso acontecer. O amor verdadeiro não é discurso, é uma vida entregue, amém, irmãos? Cristo amou, nós amamos, e nós amamos em ação. Aleluia? Nós amamos em ação. Você ama o seu grupo pequeno, irmãos? Amém? Então ame com ação. Não diga só, se ama a igreja, amém, ame com ação. Se ama os irmãos, ame com ação. Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé, vamos orar juntos? Glória a Deus. Essa é a evidência da obra de Cristo em nós.